Uma das temáticas bastante frequentes aqui nesse canal é a análise um pouco mais aprofundada de algumas frases, de alguns conceitos, de alguns princípios que, na superfície, podem parecer piedosos, mas que, quando observados com a profundidade que se deve, se descobrem verdadeiros venenos. Uma dessas formas um tanto quanto piedosas de se expressar tem chegado aos meus ouvidos recentemente. Algumas pessoas, ao perceber que dentro do luteranismo existem algumas espécies de complexidades se comparadas à média das igrejas evangélicas brasileiras, de que tudo aquilo seria profundamente dispensável, de que o que nós precisamos mesmo para ver a vida cristã é olhar para Jesus e nos apegarmos na Bíblia. O problema desse tipo de argumentação é que ela já nasce com a debilidade de qualquer pessoa que tente fazer um contraponto. Afinal de contas, quem entre eu, você e qualquer pessoa na história da humanidade terá a coragem de virar para essa pessoa e dizer: você está errado? Ou seja, é uma formulação que parece bastante piedosa, mas já de largada esconde nela mesma uma proteção ética, uma proteção moral que impede qualquer tipo de análise um pouco mais objetiva. É bem verdade que o que nós precisamos de fatos para ser cristão é de Jesus Cristo. Isso não há nenhum tipo de discussão. E que, de fato, enquanto evangélicos, enquanto pessoas que acreditam na reforma da igreja por meio da purificação do evangelho, o que nos importa é realmente o que a Bíblia diz. Tudo isso é plenamente verdade. A pergunta que poucas vezes é feita e que eu trago aqui é: onde é que você conheceu e ouviu as palavras de Jesus? Tirando pessoas em situações muito extremas e muito diversas, onde, bem, o que elas ouviram falar de Jesus foi basicamente o que alguém contou para elas, nós, que normalmente somos as pessoas que estão no meio dessa discussão, temos acesso à Bíblia Sagrada. É de lá que nós ouvimos Jesus Cristo falar, é de lá que nós conhecemos o Cristo. Pois bem, a resposta parece, então, complementar essa petição de princípio que foi feita aqui. Precisamos apenas de Jesus Cristo e apenas da Bíblia. Parece que está tudo certo. E então eu lhe pergunto, como é que você lê a Bíblia? A partir desse momento, a saída muito simples é falar, é tudo muito claro no texto bíblico, é tudo muito fácil de se entender, está tudo lá, qualquer pessoa consegue ver isso. Bem, eu como alguém que das diversas áreas da teologia que mais me foquei foi exatamente a interpretação bíblica, eu fico até um pouco assustado quando alguém diz que é muito fácil, ou que não tem nenhuma dificuldade, ou que não tem nenhum problema, não tem nenhuma dúvida ali. Provavelmente essa pessoa está lendo de forma um tanto quanto ou superficial, ou sequer balizada no tema que está sendo discutido naquela parte da escritura. O problema também se estabelece de que se é tão fácil, se é tão simples, se é tão comum, se é tão bobo, porque há dezenas, centenas, milhares de igrejas que se definem como cristãs por aí. Veja, esse não é um argumento de manutenção sequer da Igreja Católica, porque a Igreja Católica dentro de si possui diversas facções, com interpretações das mais loucas possíveis, mas que para manter a ideia de unidade estrutural se fazem algumas concessões, algumas organizações e algumas defesas políticas para que a coisa não se torne em maiores cismas. Pessoas ortodoxas que conhecem profundamente a ortodoxia também sabem que existem diferenças, sim, entre alguns patriarcados, entre algumas coisas assim. Então vamos com calma. Não parece que é tão simples assim. O ponto que as pessoas não percebem é que elas não são um repolho. Elas não são simplesmente uma coisa que está no universo vagando. Pessoas são influenciadas, pessoas influenciam-se e influenciam a outros. E na leitura bíblica e na interpretação da Bíblia não é diferente. Você interpreta a Bíblia de acordo com valores, princípios, ideias e contextos que você possui. Nenhuma leitura bíblica é isenta. Nenhuma leitura bíblica apresenta simplesmente Jesus. Nenhuma leitura bíblica está fora de estar puxando sardinha para o seu próprio lado.
Portanto, a preocupação dentro do luteranismo para que as pessoas se preocupem com as confissões, para que a pessoa se preocupe com a tradição, para que a pessoa se preocupe com a liturgia, para que a pessoa se preocupe com a ordem eclesiástica, é simples. É porque esses são os princípios, fundamentos, bases, ideologias que constituem a sua interpretação da Bíblia. E quando o luterano fala eu não preciso de nada disso, o que ele está dizendo é eu tenho princípios, fundamentos, ideias, conceitos, ideologias diferentes desses. Ou melhor, é muito melhor o que eu estou fazendo do que tudo isso aqui. Claro, grande parte das afirmações surgem da ignorância, da pessoa sequer perceber que ela interpreta a Bíblia a partir de um fundamento que ela já possui. O ponto é, quando você joga fora o fundamento confessional de uma igreja luterana, o que sobra é, bem, uma igreja não denominacional ou qualquer coisa que o seja. E essa é uma premissa um tanto quanto estranha, porque disse que no nosso tempo o luteranismo ele não se encaixa tão bem, porque a liturgia não vai tão bem. Bem, o que eu vejo são basicamente jovens preocupados com liturgia, jovens preocupados com a ordem do culto, jovens preocupados com a confessionalidade, jovens preocupados com a tradição. Então é um argumento que não se sustém na materialidade dos fatos. Outra coisa é dizer, não, mas se nós fizéssemos de outra forma, nós angariaríamos muitíssimo público. Sinto lhe dizer, as pessoas estão lotando diversas igrejas com características que eu e você já temos em mente nesse exato momento, não fuja, e ouvindo baladinhas gospel, porque elas gostam daquilo, porque o que está sendo pregado lá afaga o seu coração, porque o que está sendo dito lá diz que ela vai vencer, que ela vai ser poderosa, que ela vai conquistar tudo, que ela tem todo o domínio sob os seus pés. É por isso que elas estão lá. O fato de ser determinada estética apenas ajuda no convencimento das pessoas. Se a igreja luterana se transformar nisso, no mesmo momento ela deixa de ser luterana e vira uma igreja evangélica, para fazer o recorte dentro da sigla da denominação. Então é isso, esse é um problema muito capcioso, dizer que, não, só Jesus e só a Bíblia já resolve a conta. Pois bem, é verdade, para ser um cristão você precisa exclusivamente de Jesus. E para ter a revelação clara de quem Jesus é, você precisa da Bíblia. Agora, como é que você vai interpretar o que está ali escrito? Bem, isso depende da sua confessionalidade, isso depende da sua confissão, da sua fé, dos fundamentos e princípios que balizam a sua leitura e a minha leitura bíblica e a leitura bíblica que nos faz enquanto uma congregação cristã, enquanto paróquias cristãs, enquanto pessoas que ensinam, creem e confessam o livro de Concórdia. Abração, parem com isso, deixem de inventar moda, não existe nenhum argumento válido para defender esse tipo de coisa. Beijo, voltemos à caverna.